marketing ele é a ciência de fazer com que o cliente se apaixone por você, pelo seu produto, pelo seu serviço, pelo seu atendimento. Mesmo que ele pague mais caro por isso, ele vai querer comprar na sua mão. Mas, e aí eu digo, por isso que eu coloquei aqui, ó, é fazer com que seres humanos com determinadas necessidades ou sem necessidade nenhuma se apaixonem e confiem na mensagem do produto e serviço do seu cliente. Eu gosto muito de usar esse exemplo do iPod, né, que ele foi uma necessidade que não existia. Quem queria carregar 10 mil CDs nas costas? Ninguém queria. Mas surgiu o iPod para te dar essa possibilidade, e todo mundo passou a querer carregar 10 mil CDs numa caixinha. Então, sem necessidade nenhuma, as pessoas se apaixonaram por um produto que é, na minha opinião, desnecessário. Né? Quem vive sem celular hoje, gente? Não existe, tá? Não existe. A pessoa deixa o celular em casa, pode estar no buzu, mora na Barra, pode estar no buzu na Pituba, pega outro para voltar para pegar o celular em casa, porque não pode ficar sem celular o dia inteiro. É mentira? Não consegue, mas, sei lá, 20 anos atrás, quem sabia de celular? Todo mundo se achava. Eu fico imaginando, gente, como é que as pessoas se encontravam há 20 anos atrás, né? Você tá no shopping, marca no shopping com a pessoa, liga, você tá onde? Mas antigamente a gente se encontrava e beleza, todos se encontravam. Né? Hoje em dia a gente liga, a gente procura, manda o WhatsApp, já tá até mais fácil, tira uma foto do selfie do lugar onde é que tá. Então assim, o mercado ele vai criando a necessidade, a gente vai se apaixonando, a gente vai precisando e sinceramente eu não tenho condição nenhuma de viver sem celular. Não tem. Né? Que é uma coisa que eu não tinha necessidade nenhuma antes. Meus pais trabalhavam sem celular. Meu pai trabalhava numa multinacional. Ele não tinha celular. Né? Então, enfim. Bom, aí eu falo de pesquisa, a importância da pesquisa. Pesquisa é o primeiro e mais importante passo a dar para a elaboração de um plano de marketing independente do porte do cliente. Por quê? A pesquisa ela vai me orientar e vai me dar argumento para eu definir onde é que o cliente vai botar o dinheiro dele. Primeiro. Segundo, o que é que o cliente vai falar para o cliente dele. Isso é muito importante. Tem muita campanha que não tem nada a ver com o que o cliente do cliente quer ouvir, né? O cliente do cliente é ótimo, porque geralmente eu falo para a empresa. Eu falo do que o seu cliente quer ouvir, mas aí eu falo agora para vocês, o cliente do cliente. Vocês estão no meio do caminho junto comigo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sempre, de fazer a pesquisa, de tabular direitinho, por mais simples que seja. Preste atenção no seu professor de pesquisa. É sério. Muita. Não façam o que eu fiz, brincadeira. Quer dizer, não, brincadeira não façam mesmo o que eu fiz. Preste atenção, estudem pesquisa. Pesquisa é uma ferramenta muito importante, especialmente pesquisa quantitativa. Mas o diferencial, gente, é ouvir o que a pesquisa não pergunta. Vocês conseguem entender isso que eu estou falando? Quando eu faço uma pergunta, pesquisa qualitativa, quando eu faço uma pergunta para o meu cliente, ele não está com o questionário na mão, eu estou aplicando aqui a pesquisa, né? De um modo geral. Você pode usar algumas ferramentas online para aplicar a pesquisa, que também são super legais, já estão inclusive tabulado, facilita bastante a vida do pesquisador. Mas, pessoalmente, eu consigo ouvir o que o cliente não está falando. Né? Na pesquisa, eu pergunto para ele, por exemplo, aconteceu comigo um caso interessante. Eu estava fazendo um plano de comunicação para uma cooperativa de mandiocultura no sudoeste da Bahia. E aí eu fui lá na casa de farinha entrevistar o cara lá, né, o produtor rural que planta mandioca e produz a farinha. E eu perguntei a ele, né, eu falei, olha, qual é o horário que o senhor assiste televisão? Aí ele disse assim, entre 11h30 e meio-dia. Eu falei, gente, o senhor está fazendo o que em casa uma hora dessa? O senhor não assiste o Globo Rural, não é? Aí ele falou, quem é que vai ordenhar a minha vaca? O horário do Globo Rural, a hora de eu tirar o leite da vaca, eu não posso assistir Globo Rural. É engraçado. Mas eu fiquei chocada, porque pra mim era óbvio que o Globo Rural era um programa adequado, que foi outra coisa, né? Não é da vaca mesmo? Eu fiquei chocada com a informação, porque eu achava que o Globo Rural era um programa segmentado. E não era, né? Agora imagine eu, sem fazer a pesquisa, se eu fosse fazer... Tô com verba.
para fazer uma campanha de comunicação. Qual era a hora que eu ia querer colocar a campanha? Na hora do Globo Rural. E que o cara que eu quero dirigir não vai assistir porque ele tá ordenhando a vaca. É tragicômico. Mas enfim, a gente erra porque não faz pesquisa. É isso que eu quero, é neste ponto que eu quero chegar. Bom, segundo ponto, né? A pesquisa ela orienta pequenas organizações de baixo ou nenhum custo para melhorar a imagem da empresa. Muitas vezes, o seu cliente interno, seu funcionário, ele percebe coisas que você não percebe. 90% das vezes. Tem uns até que deixam a torneira aberta. Sabe o que é isso? Vê a torneira aberta, que nada, aquele meu chefe é tão chato, deixa esse negócio aí aberto. Ele toma prejuízo. Acontece. Não sei se aqui acontece. Né? Se vocês já viram algum caso assim, mas isso é comum. E aí, muitas vezes o cliente interno, ele consegue ter uma visão do seu negócio diferente da visão que você tem, que você está administrando. Né? Então, para quem vai fazer o marketing, é importante conversar com esses cidadãos. Cidadãos ou cidadãos? Cidadãos. É importante conversar com essas criaturas, porque eles sabem mais do que a gente. Não é? Outra coisa, ó, orienta sobre o que comunicar. O que eu vou falar para o meu cliente? Eu acabei de aplicar uma pesquisa sobre 7 territórios criativos de Salvador. Estou trabalhando com economia criativa agora. E eu perguntei para as pessoas por que elas não vão a um determinado território, que é o Candial. Vocês sabem onde é o Candial? Eu perguntei por que elas não iam ao Candial. Eu estava no Rio Vermelho perguntando para as pessoas por que elas não frequentavam o Candial. E elas me diziam que não iam ao Candial porque o Candial é muito longe. Não tem ônibus, né? Salta lá embaixo, meu filho, vem andando, uma rua só. Larga de baixo. Consegui passar de carro, trouxe do infernal. Aonde? Todos. Ué, você não precisa ir por cima, você vai por baixo. Assim, ele dá o mesmo. Depende do horário. Você vai no horário de pico? Eu tô falando de fim de semana. Falando de qualquer hora. As pessoas não vão porque é longe. O cara, o cidadão tá no Rio Vermelho me dizendo que não vai no Candial, que é só atravessar a pista, porque é longe. Ou seja, o cara não sabe onde é o Candial. Quando terminou a pessoa, eu falei, amigo, você sabe onde é o Candial? Ele não faço a mínima ideia, mas eu acho que é longe pra caramba. Então aquilo que eu tava falando de ler o que não tá sendo dito. Muitas vezes você vai descobrindo isso na pesquisa. Eu ouvi também, perguntou sobre o Rio Vermelho. Você não frequenta o Rio Vermelho por quê? Porque é muito perigoso. Sabe onde é que essa pessoa estava? Na Ribeira. Não estou dizendo que a Ribeira é menos perigosa do que o Rio Vermelho. Mas a impressão que o cara tem é de que o Rio Vermelho é mais perigoso que a Ribeira. Ele é da área, né? Na verdade, não. Na verdade, ele não é da área, não. Essa pesquisa só aplicou por quem não era da área. Porque assim, a gente queria conhecer quem são as pessoas que visitam esses territórios. Eu gosto muito de chamar de turista interno, que é o cara que mora em Salvador, sei lá, eu moro na Barra e vou pra Ribeira tomar sorvete, vou pra Ribeira, sei lá, andar de lanche. Né? Sei lá o que o cara vai fazer, qualquer coisa que ele vai fazer lá. E sempre assim, ou o cara que mora em outro lugar, outra cidade do interior da Bahia, ou o cara que mora fora da Bahia, ou o cara que mora fora do Brasil. A gente entrevistou esses perfis. E na verdade a gente descobriu que tem muita coisa deturpada completamente. A campanha que a gente criou, quer dizer, o conceito da campanha nem está pronto ainda, mas o conceito é que a gente quer trabalhar além do que se vê. Porque eu estou trabalhando na economia criativa. Os territórios criativos, a gente chama de territórios criativos, porque eu estou trabalhando em empresa de economia criativa, são 14 setores de segmentos, desde agência de propaganda, a desenvolvedor de jogos, a artista plástico, moda, gastronomia de verdade, gastronomia mesmo, não comida, mas gastronomia que é um pouquinho diferente uma coisa da outra, mas a gente trabalha nesses segmentos lá nos territórios e a gente queria que as pessoas soubessem que eles estão lá. Vocês sabiam que o Rio Vermelho é um dos lugares de Salvador que tem mais galeria de arte? Sabiam? Já visitaram alguma galeria de arte do Rio Vermelho? Só no também teve um evento, papapá. Oi?
passa pela frente, né? Sabe que tá lá, passa dando de buzu, engarrafamento, tô ligada. Então, assim, na verdade, a gente explora muito pouco o potencial que a cidade tem de economia criativa. Mas a gente explora pouco porque a gente não sabe o que está acontecendo. Tem muita iniciativa bacana, muito legal, muito fora do comum, que a gente não sabe o que está acontecendo e que a gente podia participar. Né? Então, esse é o desafio da gente, fazer com que falar de 7 territórios completamente diferentes na campanha. E a pesquisa, ela indicou isso. Ela indicou que a gente precisa dizer que ali naquele território, além da boemia do Rio Vermelho, tem uma galeria de arte. Que além do sorvete da Ribeira, eu tenho um monte de gente produzindo um monte de coisa bacana no segmento de teatro, de música, de arte também. E aí a gente está trabalhando dentro dessa lógica. Mas quem foi que delineou essa campanha inteira? Esse pensamento foi a pesquisa. Foi o resultado da pesquisa. Então, assim, o resultado da pesquisa, ele ajuda muito na criatividade, gente. É um negócio impressionante. E ajuda muito a planejar certo. Então, uma campanha publicitária sem pesquisa e sem planejamento, na minha opinião, não roda bem. Ela não garante que o seu cliente vai ganhar dinheiro. Beleza? Opinião aqui da Copa. Então, bom, falei de pautas da pesquisa e pautas do planejamento. O planejamento, ele deve ser sempre baseado em dados reais, pesquisa. É muito mais fácil. Gente, tá difícil, viu? Pior que vocês não me ouvem, né? Aqui, pronto, já foi. Não sou eu, não é o microfone, sou eu. O planejamento deve ser feito de forma consciente, analisando a capacidade de atendimento do seu cliente. Já falamos sobre isso. Né? Cuidado para não quebrar o cara. Quer dizer, eu faço uma campanha que vai trazer uma projeção muito grande para aquela empresa e ele não vai conseguir atender. Isso gera uma imagem negativa terrível. Então, é uma das coisas que eu tenho que analisar nesse organismo, qual é a capacidade de atendimento do cliente, do meu cliente. Né? E a gente sempre deve ter coordinado o planejamento estratégico com o plano de comunicação. Então, que eu gosto muito de chamar de plano de comunicação de planejamento de campanha publicitária. Eu faço um estudo estratégico, e aí eu vou coordenar a campanha que eu vou fazer com essa estratégia que eu defini lá no planejamento estratégico. Então, eu tenho que casar, não tem jeito. Preste atenção na aula de mercadologia, porque eu vou ter que casar a parte toda de mercado, né? De mercadologia, do meu planejamento estratégico, junto com o planejamento de campanha. Quem aqui já definiu que área vai trabalhar? Ninguém, né? Tudo bem. Ninguém definiu? Ah, muito bem, salvou um ali, ok. Vai trabalhar com o que, amiga? Atendimento, já decidiu? É isso mesmo? Já trabalha na área? Massa, legal. Mais alguém? Algum mídia na sala? Fora o professor? Que horror. Mídia é difícil, mas é incrível. É incrível, porque é justamente baseado no planejamento estratégico, o plano de mídia que vai fazer com que o seu cliente ganhe mais dinheiro. E vai ajudar vocês a não matarem mosquito com bala de canhão. Né? Ah, não vou fazer campanha de... Tem gente que só quer fazer TV, porque é mais fácil de acertar, né? O alcance é muito grande, então vamos fazer só uma campanha de TV para ver se dá resultado garantido. Mas nem sempre TV é o melhor meio de comunicação para falar com o seu público-alvo. Se for para falar comigo mesmo, não consegue, porque eu não assisto TV, não curto TV aberta, é difícil, entende? Então, assim, estudar o perfil de consumo através da pesquisa de mercado, né? Entender quem é o meu cliente, entender quem é o cliente do meu cliente, para poder desenhar as estratégias, escrever o planejamento, entender o que esse cliente quer. Então, tudo isso está ligado ao marketing. Mas o pequeno cliente, ele não tem dinheiro para pagar por isso. Né? Tudo isso vocês estão aprendendo na faculdade, aí está lá o menino lá de mídia falando, minha professora de planejamento fala, minha professora de pesquisa fala, minha professora de criação lhe dá uma alternativa de usar uma mídia especial, com corte especial, mas seu cliente não tem dinheiro para pagar por isso. O que fazer, né? Então, marketing interno é uma boa, porque eu consigo trabalhar o atendimento ao cliente. O
cliente que chega no lugar e é bem atendido, ele gama. Exceto se o seu produto for horrível, né? A qualidade for muito ruim. Uma porcaria. Mas fora isso, ele gama. Ou o serviço mal feito. Fala, pô, fulano é tão boazinha, mas o serviço dela é péssimo. Aí veja salão de beleza, as meninas. A gente não costuma frequentar sempre o mesmo salão. Eu costumo. Sei, a maioria, né, das mulheres que eu conheço vão no mesmo salão, geralmente no mesmo dia da semana, geralmente fazem as mesmas coisas, né? Então, assim, é um atendimento aliado à qualidade do serviço. E a maioria dos empresários faz endomarketing sem saber. Aquele babinha no fim de semana, que o empresário bota uma caixa de cerveja e uma carninha para passar os espetinhos, é endomarketing. Você sabe o que acontece? A gente gosta muito de complicar as coisas. Então, às vezes, você pergunta pro empresário: você faz endomarketing, um diagnóstico de consultoria robusto? Você faz endomarketing? Ele fala: não, não faço não. Minha casa, aniversariante do mês, o senhor faz? Faço. Não é? Eu lembrei que aquela pessoa está fazendo aniversário naquele dia. Olha que maravilha. Ganha uma flor. Flexibilidade de horário, gente. Tipo assim, minha situação, por exemplo. A menina tá grávida, passou mal. Né? Porque gravidez é um babado. Passou mal. O cara flexibilizou o horário. É obrigado a fazer isso, mas flexibilizou. Ou levou o filho no médico, foi acompanhar a mãe. Então, quando você faz essas pequenas ações, não precisa ser coisa muito complexa, as pequenas ações de marketing interno, que você vai seduzir, conquistar o seu funcionário, que tem muito que não tem jeito, aquela história da torneira aberta que eu estava falando, né? Nunca tem funcionário que nunca vai estar satisfeito com a empresa que trabalha. Mas, de um modo geral, se você tem que fazer ações para o cara ficar feliz ali dentro e tratar o seu cliente bem. Quanto melhor o seu funcionário trata o seu cliente, quanto mais prazer o funcionário tem de trabalhar, de prestar aquele serviço, ou de exercer aquela função, mais chance de sucesso eu tenho no meu negócio. Então, a gente tem que trabalhar com o marketing interno, não necessariamente fazendo coisas caras, porque o cliente, o que eu já falei 10 vezes, isso não tem verba. Pobrezinho. Não definiu uma verba lá, a gordurinha da comunicação. Bom, eu queria mostrar para vocês. Isso é um caso de endomarketing que foi solucionado. É uma grande marca, mas só para vocês conhecerem, uma forma que eles conseguiram de aumentar a produtividade com baixo investimento. When we asked Reebok to send us Terry Tate, some people thought we were crazy. But I'm a firm believer in paradigm breaking, outside the box thinking. Hey, Liv. It was over 15 minutes ago, man! And since Terry's been with us, our productivity has gone up 46%. We're getting more from our employees than ever before. You know you need a cover sheet on your TPS reports, Richard! That ain't you, baby! Hey, Janice! But what's really impressed me is how Terry's become part of the Felcher family. He fits right in here. That's a long distance call, Doug! To be honest, I wish Reebok sent us 10 Terry Tates. Hey, KSG! Well, it's game time! It's pay time, baby! Uma ação de baixo custo para aumentar a produtividade. Concorda? Só uma piada. Mesmo. É ao contrário disso. De tudo que a gente está falando, né? Fazer com que esse cara se apaixone. Tá, deixa eu contar para vocês uma história de um cliente que eu atendi de consultoria, microempresa. Ele tem uma corretora de seguros. E esse empresário, ele era jovem. Todos os funcionários, ele tinha 7 funcionários. Todos os 7 funcionários eram jovens. E entrei lá para dar consultoria. A primeira coisa que ele me falou foi: eu não entendo por que eles não me convidam para nada. Como assim? Não, eles saem juntos, eles não me chamam para nada. Vamos ver o que está acontecendo. Ele: não, eu preciso aumentar a produtividade, o pessoal, estou vendo que eles estão meio desestimulados, eu não sei o que está acontecendo. E, tá bom. Comecei a entrevistá-los individualmente.
Alguns choravam, conversando comigo. E aí eu comecei a observar a postura dele dentro da empresa. E esse empresário, ele era rígido, ele era agitador. Apesar de ser um cara jovem, da mesma faixa etária de todo mundo. Ninguém se aproximava dele. A secretária entrava na sala, a bichinha se tremia toda. Você já viu, né? Você está se identificando, amigo? Você está se identificando com a situação, a bichinha se tremia toda. E eu comecei a observar que a forma como ele tratava as pessoas era muito agressiva. Tipo, ele cobrava de uma forma agressiva. Aí a gente começou a implementar na empresa dele de 15 em 15 dias uma reunião. Era o café da manhã no sábado, porque ele também não queria abrir mão de nenhum dia da semana. E aí as pessoas depois tiravam folga, porque eu disse, não é justo você botar a pessoa para trabalhar sábado que não trabalha sábado. Né? Depois você vai ter que dar uma folga para cada um durante a semana, pelo menos de um turno que a gente trabalhava no sábado de manhã, e fazer reunião de feedback de 380 graus. Todo mundo falava tudo que estava sentindo e sem risco de ser demitido, que era o melhor, né? O povo no começo tinha medo de falar as coisas, mas depois eles começaram a falar. Geralmente a gente fazia uma palestra de sensibilização, falava sobre sonho, expectativa de futuro, o que é que pensava, né, do negócio, ele falava, todo mundo se abria. E aí daqui a pouco estava todo mundo lavando a roupa suja. Era um espetáculo, gente, porque qual era o custo? Só uma consultoria, né? Só, que não é alto. Né? Eu fazia um preço módico na época para ele, porque eu sabia que ele não tinha verba para isso. E às vezes a gente que está no mercado precisa flexibilizar, até para ter mais experiência para a gente, até para oportunizar. E aí nessa situação toda eu consegui uma pauta para ele na Metrópole, o programa que tinha. E aconteceu uma coisa muito incrível. Eu estava sábado de tarde, era sábado de manhã o programa, e eu estava sábado de tarde, um funcionário dele me ligou, falando que o melhor presente de aniversário da vida dele ele tinha ganho, que a empresa dele estava na rádio. Preste atenção, ele não gastou um centavo para fazer isso. R$1. Mas uma ação simples de rede de contato, tinha que dizer minha rede de contato para colocar ele na rádio, dando entrevista. E a gente já tinha feito toda a lavagem de roupa suja, já estava todo mundo mais feliz um com o outro. A gente conseguiu aumentar a produtividade dele, porque na verdade a gente faz a comparação mês a mês, né? Não comparar junho com julho, por exemplo, mas junho de 2014 com junho de 2013. E o crescimento dele em alguns meses foi 100%, depois da intervenção da consultoria. Uma consultoria de endomarketing. Certo? É só conduzir o grupo, entender qual é o problema que está acontecendo ali, conduzir. Ah, tinha uma coisa massa que a gente plantou. Que era tipo assim, o cara que vendesse mais naquele mês ganhava o jantar com acompanhante na Vila Churrascaria. Ah, menina, bombou. Você não tem ideia, professor. O povo era uma briga para ganhar esse jantar. Ah, você pensa que não, gente? Às vezes o cara é salariado. R$100 para ir jantar com a esposa não faz uma diferença na vida da pessoa? Faz, não faz? Quem não quer ganhar uma cortesia de um cinema? Não, para fim de semana, quarta-feira não vale. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu vi que vocês se identificaram com a situação. Na verdade, o que ele fez? Ele criou uma premiação, ele criou um desafio e uma premiação. Que na verdade, o desafio ele já era suficiente para estimular o grupo, mas a premiação só para o cara poder tirar a onda, tirar a foto, botar no Facebook, dar uma Vilas e marcar os colegas todos do trabalho, falar mês que vem vocês têm a chance. Quer dizer, um vai desafiando o outro ao custo, ó. Vamos ser criativos, pessoal. Marketing, para mim, pequena empresa, ela usa muita criatividade.